Convidado Roberto Dumas, economista, professor do INSPER, já aqui conosco. Dumas, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia, Felipe. Como de sempre, é um enorme prazer estar com vocês. Satisfação é toda nossa. Dumas, não tem como não falarmos a respeito da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, na data de ontem, reduzindo o juro em 0,25 ponto percentual. Não o meio ponto percentual sinalizado nas últimas reuniões. Queria entender da sua visão que isso traz de consequência, traz talvez até de algum certo desconforto no mercado que a gente está vendo hoje, por conta das visões um pouco mais contundentes abordadas ali pelo Comitê de Política Monetária. Qual a sua visão do resultado trazido ali pelo Copom e qual a visão, perspectiva do que pode acontecer daqui para frente diante desse cenário? Já, Felipe, eu separei alguns pontos aqui que eu acho que tem relevância, apesar de acabar chovendo no molhado, que muita gente já falou. Mas primeiro ponto, o Campos Neto já tinha deixado mais ou menos claro na reunião de Washington que aquele forward guidance que inicialmente iria reduzir 2 vezes 50 basis points e no último forward guidance que ia reduzir 50 basis points, a gente precisa entender o que é o forward guidance. Forward guidance baseado num cenário base. Só que o cenário base mudou. Então falou, olha, mas isso prejudica, é claro que o mais desavisado pode falar, olha, mas ele prometeu que ia reduzir 50 basis points. Sim, mas aí vem o US CPI acima do esperado. Jerome Powell deixa mais ou menos entender que nossa expectativa é que caia os juros ou tem até economista e analista esperando 0 de queda de juros nos Estados Unidos. Isso bate no câmbio. O câmbio estava 4,90, 4,80, bateu, beliscou 5,20 e, quer queira, quer não, uma depreciação cambial aumenta o preço dos bens importados e das commodities. Então tem uma pressão inflacionária de alimentos, minério de ferro, petróleo, etc. e tal, mesmo que esses preços tenham sido mantidos intactos em dólar. Por outro lado, mudança do arcabouço fiscal. Veja, era esperado mudar o arcabouço fiscal? Aquela coisa que eu sempre repito, parece de novo a história de Santo Agostinho. Dai-me a castidade, mas não agora. Meu Deus, o arcabouço fiscal nem começou, já mudaram. E o problema é que quando você mudou o arcabouço fiscal, a nossa expectativa é que nós vamos ter, por exemplo, aqui, deixa eu colocar, nós vamos ter déficit já em 2024 primário. Lógico, se tem o primário, vai ter o fiscal. 2025, 2026, 2027, vamos chegar no equilíbrio provavelmente em 2028. Então, veja, o que mexe na trajetória da dívida pública? Posto que a gente vai ter um déficit nas contas primárias, mesmo que fosse 0. O que importa, no final das contas, para fazer a conta da dinâmica da dívida pública, é se o custo de carregamento da dívida tende a ser menor que o crescimento econômico. Ora, a gente sabe, já estamos fazendo várias contas, que o crescimento econômico do Brasil, ou pelo menos o PIB potencial, está crescendo na ordem de 1,8% a 2%. Então, se o meu hiato do produto está fechando, eu não vou conseguir crescer mais do que 1,8% a 2% até 2025, 2026, se não tiver investimento pesado. Investimento pesado, senão eu vou ter o quê? Uma inflação de demanda. Essa inflação de demanda já foi colocada pelo Banco Central. Outro ponto, infelizmente, uma coisa horrorosa, a tragédia no Rio Grande do Sul, que além de aumentar o preço dos alimentos, já levou o Congresso a falar, pedir medidas extraordinárias, coisa que não deveria também surpreender ninguém, porque o Congresso aproveita de alguma tragédia, eventualmente, para pedir mais dinheiro. O Banco Central falou também que já havia falado antes, o mercado de trabalho está estreitando. Ou seja, aí o pessoal fala, não, mas 7,8 de desemprego é alto? Veja, não é que é alto, existe uma coisa chamada desemprego natural, que a gente vive batendo aqui.
Será que eu não vou ter um nível de desemprego de 3,5%, 3,7% com os Estados Unidos? Acho muito difícil, porque eu não tenho mão de obra qualificada. A gente sabe, 43% da população brasileira não tem o ensino médio. Então, se eu não tenho um ensino médio e aumento o salário mínimo, corre o risco de eu ter um apagão de mão de obra. Ou que não seja um apagão de mão de obra, mas o salário requisitado para aquelas pessoas capacitadas começa a aumentar. E ele já falou, o hiato do produto do PIB efetivo para o PIB potencial está fechando. Ele falou de novo. E ao fechar, está suscitando pressões inflacionárias no segmento de serviço. Você vê, a inflação de fevereiro, se eu não me engano, foi 4,50. A inflação de março foi 3,93. O pessoal falou, olha, foi uma maravilha. Não, muito cuidado nessa hora, a gente precisa destrinchar o frango. A hora que eu abro, eu vou ver que a inflação de serviços não recuou. A inflação de serviço, não estou falando núcleo aberto, ela ficou de 5% e eventualmente até 7%. Então, aquela coisa, é a última milha. Mas se o salário continuar subindo, fica complicado fechar o hiato do produto e isso suscita mais pressões inflacionárias pelo lado do salário. Outra, eu nunca vi uma ancoragem das expectativas inflacionárias, coisa que o Banco Central vive falando. Veja, as expectativas inflacionárias, não dá para culpar o Campos Neto. Lógico, tem gente com má fé ou pura ignorância que fala o Campos Neto, etc. Gente, quem determinou a meta da inflação foi o Conselho Monetário Nacional, composto pelo ministro da Fazenda, Simone Tebet, e o Campos Neto. Então, quem decidiu foi o governo. Eu quero uma meta de inflação de 3%. A expectativa do último relatório Focus para 2024, vamos esquecer 2024, porque já não é mais parâmetro para política monetária, mas está em 3,72 e para 2025 está 3,64. Então está desancorado. Meta é meta. Meta é meta. Mas fala mais um pouquinho de inflação. Meu Deus do céu. Não. A propensão marginal a consumir maior é de quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. Se essa inflação sobe de 3 para 5, muita gente deixa de comer e de consumir. Então é falacioso falar que mais juros, ou melhor, menos juros e mais inflação impulsiona a economia. Não, porque você tira a renda do trabalhador e o Brasil é muito mais voltado para consumo. E um ponto que eu não ouvi em nenhum jornal, eu ouço muita gente falar, o juro real, isso é importantíssimo, o juro real do Brasil é o mais alto do mundo. Isso mostra simplesmente que quem fala isso não entende de política monetária. Não é o juro real que importa. Eu preciso calcular o juro real deduzido do juro real neutro. O que é o juro real neutro? É aquela taxa de juro real que o Banco Central determina, ou que a gente pode determinar por regressão econométrica, onde a política monetária nem estimula e nem retrai a economia. Esse juro real, segundo o dado do Banco Central, está em 4,5%. Então, vamos fazer uma conta cachorrão aqui. Se a minha taxa de juro, a Selic, está 10,5%, vamos fazer duas contas. E a minha inflação de março foi 3,93%, e a minha taxa de juro real neutra de 4,5%, se eu fizer a conta 1,10,5 dividido por 1,0393, isso vai dar uma taxa de juros, ou seja, o contracionismo monetário do Brasil está na ordem de 1,7%. É falacioso, é errado falar juro real. E a hora que você pega o Chile, fazendo essa conta, dá 1,68% de taxa de juro menos taxa de juro, menos inflação, taxa de juro real, menos juro real neutro. Na Colômbia, 2,72%. No México, 4,27%. Olha a desonestidade intelectual quando alguém fala é a taxa real de juros, é a taxa de real de juros mais alta do mundo. Não, eu preciso olhar a taxa de juro real neutra. E outra, quanto maior o expansionismo fiscal, gente, maior a taxa real de juros neutra. E
quanto menor o hiato de produto, pega a regra de Taylor, maior vai ser a taxa de juro real neutra. Então, o Brasil está numa política monetária contracionista. Se eu for quantificar isso daí, o nosso contracionismo monetário, em termos de taxa de juros, está 1,743%. E pelo Banco Central está 1,58%. Uma das mais baixas, gente, usando a taxa real de juros neutra da América Latina, usando Brasil, Chile, Colômbia e México. E outro ponto, a votação foi dividida. A gente se preocupa com 0,25, 0,50, é uma coisa que eu estou falando geralmente direto. Veja, lembro do Willa Gold Fund. Nós não vamos brigar por causa de 25 basis points. Mas o que chama atenção é a perfeita divisão entre quem era do antigo Banco Central, vamos colocar assim, e quem é agora dos aliados ou nomeados pelo Lula. Ou seja, o placar foi de 5-4. O que você mostra? Que as próximas decisões do Banco Central, quizá seja o Piketty, quizá seja o Galípolo, aparentemente tende a ser mais dovish. Tem problema isso? Não, vai ser, tende a parecer mais dovish. O que eu espero, que eu acho que não vai acontecer, é uma irresponsabilidade dovish. Mas que vai ser mais dovish, vai ser mais dovish. Por isso que você vê essa depreciação cambial acontecendo. Gente, pela paridade de juros, pelo carry trade, como você diminuiu menos os juros, o câmbio deveria apreciar, apesar de estar precificado. Ele está depreciando. Então, nós estamos esperando um Banco Central não irresponsável, mas mais leniente, mais dovish com a inflação. E, para mim, eu acho que nós devemos esperar entre 2 a 3 cortes de 25 basis points e a taxa de juro terminal entre 10 a 9,75 em 2024. E aí abre espaço para o Galípolo rodar para 9%, apesar do hiato do produto estar fechando. E a gente fala, o que é o hiato do produto? Gente, nós estamos batendo na parede da capacidade produtiva. Se eu bater na parede da capacidade produtiva, vai suscitar uma inflação de demanda. Junto com uma inflação de oferta que vem dessa tragédia e mais gasto fiscal, aumenta a minha taxa de juro real neutra. Então, veja, não vamos brigar por 25, 50. Eu acho que o pomo da discórdia aí não seria o 0,25, 0,50, mas é que calhou certinho. 5 do governo Lula, ou melhor, 4 do governo Lula voltaram para meio e 5 do antigo Banco Central, vamos dizer assim, voltaram para 0,25. E aí o que fez amenizar a decisão do Banco Central? Eu achei interessante, estou esperando a ata, porque o comunicado mostrou, por unanimidade, todo mundo concorda que temos um problema externo. Por unanimidade, todo mundo, nós concordamos que temos um problema no arcabouço fiscal. Por unanimidade, concordamos que temos inflação de serviços. Por unanimidade, temos hiato do produto. Ora, se foi tudo concordado por unanimidade, por que votaram diferente? Aonde que está o pomo da discórdia de 0,50 para 0,25? Então, não estou querendo dizer, mas levanta uma lebre e fala, vem cá, você está com uma postura dovish? Existe algum impacto político? Não acho que exista. Mas o mercado fica com a pulga atrás da orelha. Falou, olha, eu quero ver como as próximas reuniões do cupom, quando for o novo presidente, quer o Galípolo, quer o Piketty, o que ele vai fazer com a taxa de juros. Não acho que vai ser alguma coisa na época de Dilma. Mas, se você sabe que você está no mercado, ou melhor, no Banco Central hawkish, e vai para o mercado no Banco Central mais dovish, soca no câmbio, principalmente sabendo que a taxa de juros dos Estados Unidos vai ficar alta por mais tempo, quiçá setembro ou dezembro cair 1 ou quiçá 0 vezes. Então aí você pega uma depreciação cambial que profana o que a gente fala do carry trade. Fala, mas você reduziu mais juros, então o diferencial de juro Brasil
e Estados Unidos, posto que o country risk está dado, deveria levar uma apreciação do câmbio. Não, está levando uma depreciação cambial, Felipe. Ô, Dumas, muito ponto importante você trouxe aqui para a gente. Eu queria só destacar essa última questão que você pontuou sobre as unanimidades e aí, no fim das contas, a divergência entre os próprios diretores do Banco Central, né? Isso pode ter, obviamente, foi o que acabou tornando política uma decisão técnica do Banco Central. Na sua visão, acertada ou não acertada, ficaria melhor para o Banco Central e tiraria esse viés político que estão atribuindo se o Banco Central cumprisse o guidance? Porque, no fim das contas, existe essa expectativa de queda de mais 2 quedas, talvez, de 0,25, e aí deixava claro para a próxima reunião, porque não deu guidance para as próximas reuniões e ainda contrariou o guidance da reunião anterior. Não fica ruim para o Banco Central prometer e não cumprir e depois não prometer mais nada? Fica meio complicada essa análise. Eu queria entender um pouco dessa sua visão, se não daria para minimizar os efeitos negativos, né? E se já não eram esperados efeitos negativos por conta dessa movimentação toda, por causa dessa decisão divergente. Veja, em relação a forward guidance, na minha opinião, eu não sou muito favorável. Porque, veja, você está falando o seguinte, na próxima reunião, nos próximos 40 dias, eu vou reduzir mais 50 basis points. Aí vira aquela pergunta, fala, você tem uma bola de cristal e sabe como vai ser, eventualmente, se o Hamas vai ser atacado, ou melhor, se o Irã vai atacar Israel, e se Israel vai responder, por exemplo, não aconteceu de bater uma pancada no petróleo, mas poderia acontecer. Então você está assumindo que, olha, o que ele fala é claro, o forward guidance, eu vou derrubar 50 basis points prevalecendo o cenário base, prevalecendo ceteris paribus. Aí vem um US CPI acima do esperado e o Jerome Powell fala, estamos longe de reduzir. Gente, isso, vamos pensar econometricamente, é um choque na minha regressão. É um choque na minha regressão, fugimos do cenário base. Ah, mas isso prejudica a credibilidade. É por isso que eu falo, você não pode chegar e falar, olha, eu tenho certeza que hoje eu vou trabalhar e eu vou voltar vivo daqui a 30 dias. Como é que você pode ter uma certeza dessa? Como é que você pode achar, por exemplo, que a Rússia não pode mandar mais 115 mil soldados para cercar a Ucrânia? Então, na hora que você adota um forward guidance, é importante a gente entender, para não também prejudicar e falar que, olha, o Banco Central errou. Eu estou assumindo que tudo continua como está. Só que as coisas mudam. E se as coisas mudam, seria um absurdo você manter a palavra. Por isso que eu não gosto do forward guidance. Mas o forward guidance fala, assumindo o cenário base. Esse cenário base, ele foi mudado. Ora, se ele for mudado, quebra-se o forward guidance. Ou seja, vamos ter que ler. Vou fazer isso, contanto que o cenário base seja estabelecido e seja mantido. Cenário base não foi mantido. Então, o forward guidance é complicado. Ele é condicionado à manutenção do cenário base. E o cenário base mudou. Então, não estou dizendo que deveria cair 25 ou deveria cair 50. Mas, por exemplo, por um bom entendedor, para o analista, fala, veja, o cenário base mudou. Se o cenário base mudou, joga fora aquele forward guidance, que o Banco Central foi claro. Em se mantendo as condições normais de temperatura e pressão, vou reduzir. Só que as condições normais de temperatura e pressão não foram mantidas. Então, me admira fala, não, mas ele falou. Sim, mas mudou. Ele já deu o call, já estava precificado. Quando ele foi lá em Washington, em reunião, se eu não me engano, na XP, e falou, olha, cenário mudou, e aí tem um ponto. Ele colocou em corner, vamos dizer assim, os diretores, porque praticamente ele já falou como é que ele ia votar. Então ele colocou em corner, falou, puxa vida, você falando isso,
e eu, vamos supor, os 4 que votaram por meio, eu gostaria de respeitar o forward guidance. E aí, ao falar isso, e se tiver uma decisão dividida, o mercado pode entender que a minha decisão foi política. Não acho que tenha sido política, eu acho que realmente foi técnica, e o pensamento técnico, veja, como a gente sempre diz, em 2 economistas você tem 3 opiniões. Acho, por enquanto, que foi uma decisão técnica, mas os 4 têm um approach mais dovish. Acreditam numa coisa, estão vendo números que eventualmente podem cair, então que nem a gente fala, mas a inflação está caindo. Gente, não é questão da inflação estar caindo. Eu tenho que olhar e abrir a inflação. É aquela coisa, falta one last mile, ou seja, a inflação de serviços está pegando, está difícil de eu reduzir. E a hora que você pega a inflação de serviços de fevereiro, ela é exatamente igual à de março. Ah, mas ajudou um pouco do preço do alimento, etc. Sim, agora o preço do alimento provavelmente vai dar uma picada por causa do que, infelizmente, Deus me livre, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, por enquanto, vamos deixar uma decisão técnica divergente. Mas causa estranheza, porque os nomeados por Lula votaram por 0,50. Tá verdade? Foi técnico? Acho que foi. Mas o que acontece? O mercado não gosta de barulho, o mercado não gosta de incerteza. Eles acabam operando em cima disso. Talvez até uma coincidência, né? Os indicados pelo Lula quiseram seguir o forward guidance, os não indicados, que são mais hawkish, inclusive até historicamente. E aí a unanimidade, Dumas, foi que ninguém se entendeu, ninguém gostou, né? Todo mundo tá vendo o chamado barata voa no mercado e todo mundo falando o seguinte, só semana que vem, terça-feira, a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu. Dumas, rapidinho aqui para a gente encerrar, até aproveitando esse gancho de risco fiscal, queria só repercutir contigo essa visão toda, né? Risco fiscal piorando e, obviamente, com mais questões aí de gastos do governo por conta da questão do Rio Grande do Sul e resgatando, né, uma visão melhor por parte da Moody's. Até a Fitch falou, olha, a gente ainda não tem condições de mudar outlook do Brasil, a gente está vendo, de repente deixa mais para frente. Foi fora de timing, Dumas, principalmente num ambiente que está todo mundo pressionando e falando desse tal do risco fiscal mais exacerbado aqui no Brasil? Eu acho que não foi só o risco fiscal que provavelmente poderia, eu também concordo com a Zeina Latif, que ela falou, olha, foi precipitado. Porque um dos argumentos para dar esse outlook positivo, falou, temos um crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico é de pontos fiscais não estruturais. Por exemplo, aumento do salário mínimo, Bolsa Família, precatórios. E aí você fala, mas não crescemos? Mas o melhor seria crescer consumo, que todo mundo gosta de consumir, crescemos via consumo, foi o agro, pelo lado da oferta, pelo lado da demanda, em partes foi o consumo. Ah, mas o consumo não cresceu muito. Sim, o consumo não cresceu muito, mas dá uma olhada na formação bruta de capital. Quarto trimestre de 2022, primeiro, segundo trimestre de 2023, os investimentos privados despencaram. Ou seja, fechei mais ainda o hiato do produto. Ô Moody's, você não está vendo que está acabando o espaço de crescimento econômico? Não vai dar mais para eu crescer 2,9, está acabando. E o salário subiu, isso pode gerar pressões inflacionárias. Então, aquilo que ele falou, para mim, foi uma análise que ele não levou em consideração a relação entre consumo e investimento. A relação entre o crescimento foi por impulso fiscal e não porque a situação melhorou e, pelo contrário, se eu pensar de ato do produto, estreitou mais ainda. Então, veja, corre o risco de, Moody's, você deu um parabéns,
mas o que na realidade pode eventualmente estar se formando, vamos ver no primeiro trimestre, se investimento vai subir, você está dando parabéns para um voo de galinha. Porque se o consumo continua crescendo, que provavelmente, dado vendas ao varejo, deve crescer, mas investimento cair, vai fechar mais ainda o hiato do produto e você, o que você fez? Você deu parabéns. Cara, você não está analisando isso? E aí ele falou o problema fiscal. Bom, se o problema fiscal, veja, o problema fiscal torna a política monetária mais contracionista, que eu insisto. Fugir um pouco daquela coisa de taxa de juro real. Se você fizer um expansionismo fiscal, não tiver a retidão fiscal, a taxa de juro real neutra aumenta. O saudoso Afonso Celso Pastore já falava, estamos próximos, se eu não me engano, estamos próximos de uma taxa de juro real neutra de 5,5% a 6%, que é aquela que não estimula e nem baixa. Então você foi precipitado, eu acho que foi uma análise um pouco... Crescemos, parabéns. Temos autonomia, parabéns. Não, de novo, você ganhou o presente, mas acabou não abrindo. Abre o presente, vê o que tem de bagunça aqui dentro. Ah, mas o consumo subiu. Sim, mas eu estou fechando o espaço para o consumo continuar subindo. E estou dando mais impulso para o consumo subir. Então tem uma coisa do governo, eu não acho ruim que o governo fale. Talvez ele esteja falando para o cercadinho dele. Mas olha o erro. Consumo sobe, ou melhor, aumenta o salário, bacana. Aumenta o consumo, bacana. Aumenta a produção. Não tenho produtividade total dos fatores. Minha capacidade produtiva não está aumentando na mesma velocidade que meu consumo. Então vamos lá, para entender básico o governo. Meu carro está indo direto na capacidade produtiva. Eu estou próximo, por isso que a inflação fica desancorada. E agora, nessa expectativa de que provavelmente, não acho por enquanto, a decisão possa ter sido política, é possível que piore a ancoragem das expectativas inflacionárias lá na frente, nos próximos relatórios focos. Muito bom. Roberto Dumas, agradeço muito sua participação, sempre muito bom poder contar contigo aqui às quintas-feiras. Até a próxima, uma ótima semana para você, Dumas, um abraço. Obrigado, Felipe, um abraço a todos, até mais.